Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e bastante animados para continuar aqui acompanhando o curso de Sistema Financeiro Nacional no Aprenda. Neste vídeo em específico, falarei mais acerca das instituições públicas e privadas, suas diferenças que estão dispostas lá na Lei 4.595 de 64. Vamos lá? A agenda deste vídeo vai ser tratar especificamente das instituições públicas e privadas, então vou trazer mais a parte da legislação lá da Lei 4.595 de 64, então vamos à letra da lei, né? Então eu peço paciência para vocês me acompanharem, porque eu sei que às vezes as aulas, quando estão ligadas diretamente à legislação, se tornam um pouco mais cansativas, entretanto, espero que vocês consigam aproveitar e consigam verificar as palavrinhas que podem ser trocadas em provas e que podem vir a confundi-los e perder uma questão por causa da não leitura ou atenção quanto à legislação específica, combinado? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, de novo, eu ressalto que vocês podem me contactar, pode ser aqui por meio dos comentários, pode ser lá no Instagram, @apreendadm, ou por nosso e-mail, tá bom? Que também é apreendadm@gmail.com. Então, estamos ainda aqui na parte dos operadores dentro do nosso sistema financeiro nacional, a parte mais introdutória. E vamos ver de novo aqui o que são as instituições financeiras, né? A gente já viu esse conceito na aula anterior, mas eu trouxe agora um pouco mais específica para vocês. Então, a gente tem as instituições financeiras, elas vão ser pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Então, isso quer dizer que vão ter instituições financeiras das duas formas, não são só privadas, eu posso ter públicas também. E o objetivo, né, que tenham como atividade principal ou acessória, que daí a gente viu isso bem claro na aula anterior. A gente pode ter a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros, que lembra que eu falei que podem ser recursos próprios ou de terceiros, pode ser em moeda nacional ou moeda estrangeira, e também vai ter a função de custódia do valor de propriedade de terceiros. Esse é o conceito de instituições financeiras que a gente precisa ter bem claro na nossa mente. Lá no artigo 26 da Lei 4.595, que eu deixo aqui o QR Code para vocês acessarem e ir acompanhando comigo, porque eu acredito que vocês possam fazer um PDF, algo assim, para vocês irem anotando, grifando as palavrinhas que eu vou falar aqui para vocês. Caso vocês não consigam fazer essa leitura, também vou deixar lá aqui na seção da descrição, tá bom? O link para vocês serem redirecionados para o site do Planalto. Então, a gente tem lá no artigo 26, que fala aqui, assim, que o capital inicial das instituições financeiras públicas e privadas serão sempre realizadas em moeda corrente, tá? Sempre vão ser em moeda corrente. Tenham atenção quanto a isso, porque as questões elas podem trocar e pegar e colocar, que quando é privada estrangeira, pode ser de outra forma. Então, tanto as públicas quanto as privadas vão ser em moeda corrente. Então, a gente vai ter instituições das duas formas, mas a moeda sempre vai ser a nacional, a corrente, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter também as instituições financeiras estrangeiras, que eu puxei lá o artigo, mais ali o artigo 39 da Lei 4.595, que fala o quê? Que aplicam as instituições financeiras estrangeiras em funcionamento ou que venham a se instalar no país as disposições da presente lei, sem prejuízo das que se contém na legislação vigente. Então, isso o que quer dizer? Quer dizer que as instituições financeiras estrangeiras, elas podem sim se fixar, elas podem se instalar, elas podem funcionar no país, mas vai ter que seguir a regra daqui, que é essa lei 4.595, que a gente vê direto aqui, a gente já sabe, né, que a gente tem a criação, né, do sistema financeiro, a gente tem as funções do CMN, do Bacen, tudo mais, mas pode ter também legislações vigentes à época, né? Que é até o que aconteceu, que eu deixo aqui para vocês consultarem, que foi um vídeo nosso primeiro vídeo aqui, que eu tratei a respeito dessa autorização dessas instituições estrangeiras no país, porque ainda
a gente sabe que o sistema financeiro ele é regulamentado por leis complementares e foi elaborado um decreto lá em 2019 falando que não precisa mais, por exemplo, da autorização por decreto do chefe do executivo para a instalação, né, para funcionamento das instituições financeiras estrangeiras no país. Entretanto, a lei 4.595 ainda fala que precisa dessa autorização, então ainda não sabemos como que as bancas vão cobrar isso especificamente, por isso que a gente precisa ficar bastante atento, e eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, caso ainda não tenham assistido, confiram lá que é bem importante, isso daqui é uma atualização para que a gente fique atento para as próximas questões de prova. Continuando, então, vamos iniciar aqui com as instituições públicas, né? Então, lá nas instituições públicas, a gente tem o artigo 22 que fala assim: as instituições públicas financeiras, né? As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do governo federal. Então, isso quer dizer que o governo federal, ele pode participar lá do mercado de crédito, ele pode fazer política de crédito e vai ser por meio de quem? Vai ser por meio justamente das instituições financeiras públicas, tá bom? Elas vão ser órgãos auxiliares dessa execução, tá? E também, o que fala lá? Fala que é o Conselho Monetário Nacional que vai regular as atividades. Mas isso a gente já até sabe de antemão, se a gente sabe a estrutura lá do sistema financeiro. A gente tem a estrutura do sistema lá no mercado de moeda, de crédito. Quem que está lá em cima normatizando? É o Conselho Monetário Nacional. Se é o Conselho Monetário Nacional e as instituições financeiras são operadores que estão lá na nossa base do nosso desenho, né, que eu sempre trago para vocês, então isso quer dizer que é o Conselho Monetário Nacional que vai regular as atividades. Mas continuando aqui, então é o CMN que vai regular as atividades, capacidade e modalidades operacionais das instituições financeiras públicas federais, ó, pessoal, federais, que deverão submeter à aprovação daquele órgão, né, então do CMN, com a prioridade que por ele prescrita, seus programas de recursos e aplicações de forma que se ajustem à política de crédito federal, tá bom? E também tem aqui a respeito da escolha dos diretores, né, ou administradores dessas instituições financeiras públicas federais e a nomeação dos respectivos presidentes e designação dos substitutos observarão o disposto no artigo 21, parágrafos tais. Quais são essas disposições? Eu trago aqui para vocês o artigo 21, que fala, por exemplo, lá a respeito do Banco do Brasil. Então, todas as instituições financeiras, né, elas vão ter que seguir isso daqui, porque lá no artigo 22, né, ele pega e fala como que vai ser a escolha dos diretores e dos administradores. Então, a gente tem aqui que devem ser pessoas de reputação ilibada e notória capacidade. Então, é aquela coisa, não adianta a pessoa ter conhecimentos, mas ter feito, por exemplo, improbidade, né? Não adianta a pessoa ser proba, mas ela não ter capacidade na área financeira, tá? Então, precisa ter isso daqui. E a nomeação vai ser feita por quem? Vai ser feita pelo próprio presidente da República e após a aprovação do Senado Federal. Então, isso daqui é bem interessante, porque a gente tem que as instituições financeiras públicas, elas vão ter a nomeação do seu presidente por meio de uma prévia aprovação, né, do Senado Federal. Então, a nomeação é feita pelo presidente, mas o Senado Federal, ele precisa autorizar esse nome, porque daí ele vai verificar, né, se realmente a pessoa vai ter reputação ilibada, vai ter notória capacidade nos assuntos financeiros. E daí aqui no parágrafo 2º fala que as substituições eventuais do presidente do Banco do Brasil não poderão exceder o prazo de 30 dias consecutivos sem que o presidente da República submeta um novo salário. Então, esse prazo aqui é mais no sentido de não pode que a instituição financeira ela não pode ficar sem um presidente, ela não pode ficar sem um norte, né? Uma pessoa que dite ali qual que vai ser o que vai ser feito. Então, por isso que coloca um prazo que o presidente da República, saiu um presidente do Banco do Brasil, ali no caso, vai ter que nomear uma nova pessoa o mais rápido possível para que o Senado possa aprovar um nome e a pessoa comece a trabalhar. E daí até tem algumas notícias recentes, né, que falam a respeito ali da troca do presidente do Banco do Brasil. Houve uma saída do presidente, depois foi nomeado outro, daí saiu. Então, tem aqueles nomes, daí fica sempre na mídia o burburinho, né? Tipo, quem que vai ser o novo presidente? O mercado reage bastante. Como a gente sabe, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e ela tem ações, né, sendo cotadas lá na Bolsa de Valores. Então, sempre quando tem alguma interferência, algo que pode modificar
o funcionamento da instituição e, consequentemente, os seus lucros, o mercado ele fica assim, ele reage. Então, por isso que, nesse caso aqui específico do Banco do Brasil, é tão importante, né, quem que vai ser colocado, porque as diretrizes, até a ideologia da pessoa, dependendo do que ela já disse no passado, pode interferir ali no resultado de curto prazo da empresa, né, no que vai, como que vai ser cotado, qual que vai ser o valor da ação no mercado de capitais. Continuando, a gente continua ainda aqui nas instituições financeiras, e é interessante que vocês notem que as instituições financeiras públicas, elas deverão comunicar ao Banco Central, gente, ó, é ao Banco Central do Brasil a nomeação ou eleição de diretores e membros dos órgãos consultivos fiscais e semelhantes. Cuidado, porque pode vir justamente falando que as instituições financeiras públicas, como é o presidente da República que faz a nomeação, falando que eles devem comunicar ao presidente da República. Tá? Porque está ali Banco Central da República, ele troca por presidente da República. E não, deve comunicar ao Banco Central da República. E outra coisa que eles podem trocar também, eles podem colocar que é o Conselho Monetário Nacional, porque é o Conselho Monetário Nacional que vai lá fixar as normativas. Mas pense, vamos pensar assim, o Conselho Monetário Nacional ele é composto por quantas pessoas? São 3 pessoas. Imagine se todas as instituições financeiras, né, aqui vamos dizer tanto públicas e privadas, tivessem que comunicar ao Conselho Monetário a respeito de determinada mudança no seu corpo diretivo. Seria o caos, tá? Então, sempre pensem, quando tem muitas funções, é execução, é colocar a mão na massa, vai ser o Banco Central da República, se estiver lá no mercado de moeda, crédito, câmbio, combinado? E aqui a gente tem, de novo, né, só relembrando que vai ser a política de crédito do governo federal que as instituições financeiras públicas e privadas vão trabalhar. E sabendo disso, a gente tem que as instituições financeiras públicas não federais, então a gente tem as instituições aqui não federais, ou seja, estaduais, ficam sujeitas às disposições relativas às instituições financeiras privadas, assegurada a forma de constituição das existentes na data de publicação desta lei. Então, perceba que as públicas federais, elas vão trabalhar ali a respeito da política de crédito do governo federal. Já as que não são federais, ó, não federais, elas vão ficar sujeitas às disposições relativas às instituições financeiras privadas. Isso daqui é muito, muito importante. Isso aqui cai em prova. Então, elas não vão ter regulações, por mais que elas sejam públicas, elas vão seguir as disposições relativas às instituições financeiras privadas. Dá um asterisco nisso daqui, anota, porque isso daqui é bem importante, porque tem na hora da emoção da prova de falar, é uma instituição pública. Só que antes era federal. E agora, será que uma instituição pública, não estadual, não federal, ela também vai seguir as normativas lá da política de crédito do governo federal? Eu acho que sim, é tudo público. Não, cuidado, que na letra aqui da lei está falando que vai seguir o que as instituições financeiras privadas vão seguir. Mas claro que vai ser assegurada, né, a Constituição e tudo mais referente ao que está na legislação. Tá bom? E daí aqui a gente tem o artigo 23, que é bem interessante, depois a gente vai ver isso daqui, que é uma pegadinha de prova e tanto. Mas vamos deixar para cenas dos próximos capítulos para vocês verem. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico é o principal instrumento de execução de política de investimentos do governo federal. Tem ali as legislações. Então, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ele vai ser a execução de política de investimentos. Então, cuidado com a peguinha de prova, aqui, execução de política de investimentos. Aí vocês vão falar Banco Nacional de Desenvolvimento, cuidado com isso, tá? A gente vai ver quando tiver a aula específica lá de bancos de investimento e bancos de desenvolvimento, eu vou falar a respeito do BNDES, então confiram a programação que está aqui na descrição do vídeo para vocês não perderem, tá bom? Porque esse aqui cai bastante. E então agora a gente entra nas instituições financeiras privadas, que também estão regulamentadas lá na Lei de 64. E daí aqui fala assim, ó, as instituições financeiras privadas, exceto as cooperativas de crédito, que a gente também vai ter uma aula específica para elas, constituir-se-ão unicamente sob a forma de sociedade anônima, devendo a totalidade do seu capital com direito a voto ser representada por ações nominativas. Então, sociedade anônima, né? Então, a gente tem aqui as nossas famosas SAs, tá? Então, as instituições financeiras privadas, elas devem ser constituídas exclusivamente nessa forma jurídica, tá bom?
E aqui a gente tem que, observadas as normas fixadas, de novo, né, pelo Conselho Monetário Nacional, as instituições a que se refere este artigo, né, que a gente está falando aqui das instituições financeiras privadas, poderão emitir o limite de 50% do seu capital social em ações preferenciais, ações preferenciais nas formas nominativas e ao portador sem direito de voto, às quais não se aplicará o disposto no parágrafo único do artigo tal, do decreto tal. Tá? Então, perceba que vai ser também o Conselho Monetário Nacional que vai fixar as diretrizes a respeito disso. E perceba que o limite desse capital social, que ele vai se transformar, poder se transformar nas ações preferenciais, é de 50%. Então, cuidado, porque eles podem vir e trocar isso daqui, capital social, e colocar capital social integralizado. Então, é 50% do capital social, tá bom? E aqui a gente tem, no artigo 30, as instituições financeiras de direito privado, exceto as de investimento, exceto, não inclusive, exceto, grife nisso. Então, essa regra que está aqui, ela vai ser para todas, menos para as instituições de direito privado de investimento. E o que é essa regra? É que só poderão participar do capital de quaisquer sociedades com prévia autorização de quem? Do Banco Central da República do Brasil, o BCB. Então, só vai poder participar de capital de qualquer outra sociedade mediante prévia autorização do Banco Central. De novo, a autorização vai ser o Conselho Monetário Nacional? Não, é execução, é colocar a mão na massa, é o Banco Central. E vai ter que ser solicitada justificadamente e concedida expressamente, ressalvados os casos de garantia de subscrição nas condições que forem estabelecidas em caráter geral pelo Conselho Monetário Nacional. Então, diretrizes do Conselho Monetário Nacional, autorização ali, Banco Central. E também as instituições financeiras privadas deverão comunicar ao Banco Central os atos relativos à eleição de diretores e membros do órgão consultivo, fiscais e semelhantes. De novo, né? Então, as instituições privadas, elas também vão ter que comunicar diretamente aqui ao Banco Central os atos relativos a essas eleições e tudo mais, tá? E fala aqui no prazo de 15 dias de sua ocorrência, de acordo com o estabelecido no artigo tal, que é o quê, né? Que fala aqui o que compete ao Banco Central, que a gente já viu aqui nas aulas, que fala que compete ao Banco Central conceder autorização a instituições financeiras a fim de que possam... Então, a gente já sabe que quem dá, a gente já viu isso lá nas aulas do Banco Central, mas reforçando, é o Banco Central privativamente que ele vai ter a competência de conceder autorização às instituições financeiras, cabendo, claro, a ressalva, que eu já mencionei aqui no início, a respeito das instituições econômicas e financeiras estrangeiras, que daí a gente tem a parte de que antes precisava do decreto, hoje não precisa. Então, em regra geral, é privativamente ao Banco Central. Tá bom? E, inclusive, aqui, então, as instituições financeiras, elas vão ter o dever de sempre comunicar. Daí você pergunta, mas Ju, por que as instituições financeiras públicas e privadas precisam comunicar tudo para o Banco Central? Gente, o que é o Banco Central? O banco, ele não é uma entidade o Banco Central não é uma entidade supervisora? Ele não vai fazer o controle, fiscalização, para ver se tudo está dando certo, para que saber se as instituições estão funcionando, para não entrar no colapso. Qual que é a missão do Banco Central, né? Esse sistema sólido e eficiente vai ocorrer como? Se todas as instituições resolvem trocar, não respeitam, colocam qualquer pessoa que não tem, né, capacidade para ingerir, para tudo, e aí, como que faz? Então, sempre percebam que lá, aquela estrutura do sistema, ela existe por um motivo, que é manter esse nosso sistema sólido. Então, por isso que é importante que as instituições mantenham o Banco Central sempre a par do que está acontecendo, das modificações no capital e tudo mais. E a gente tem aqui, então, o que o Banco Central vai ter que fazer aqui, né? Então, o Banco Central, ele vai ter no prazo de 60 dias decidir se vai aceitar ou recusar o nome do eleito. Então, o Banco Central ainda pode pegar e olhar e falar, não, essa pessoa aqui, ela não tem capacidade financeira, ela não tem reputação, ela não tem nada, então não vai ser aceito. Então, lembre-se que quando era pública, tinha que passar pelo crivo lá do Senado Federal. Agora, quando é privada, é o Banco Central que vai fazer a aprovação ou não daquele nome, tá? Dos diretores ali no caso, né? E a posse do eleito dependerá da aceitação que se refere. Então, a posse só vai acontecer se o Banco Central aceitar. Se ele falar não, tá vetado, vai ter que escolher outro nome.
Oferecida, então, integralmente a documentação, sem manifestação do Banco Central, inter-DCA não havido recusa da posse. Então, isso daqui é importante, que é aquele negócio que se cala, consente. Nesse caso em específico, vale, porque se em 60 dias o Banco Central não se manifestar falando, ok, o nome está perfeito, pode ser o diretor lá da instituição financeira privada. Se ele não se pronunciar, aí vale que ele disse que sim, ou seja, não ter havido a recusa na posse, tá bom? Então, um resuminho aqui para vocês, a gente viu acerca das diferenças entre as instituições públicas e privadas lá na Lei 4.595. Mas algo que eu gostaria assim que vocês reforçassem, que é muito, muito, muito importante, é que as instituições públicas financeiras, né? Elas precisam que elas vão ajudar na política de crédito lá do nosso governo, tá? Então, política de crédito do governo. Então, por isso que, principalmente ali, o Banco Central, o Banco do Brasil, que tem lá as ações negociadas em bolsa, toda vez que há alguma modificação, o mercado reage, porque toda interferência política faz com que haja uma menor, vamos dizer, autonomia em suas políticas. Então, tem que ficar atento quanto a isso, tá? Então, ele vai executar ali a política de crédito do governo federal. Tá? As instituições financeiras. E o presidente, por exemplo, lá do Banco do Brasil, ele vai ser nomeado, né, pelo presidente da República. Entretanto, o nome precisa de aprovação do Senado Federal, tá? Já nas instituições privadas, quem aprova o nome, aprova o corpo diretivo, é o Banco Central do Brasil. Tá? Isso daqui precisa ficar bem claro na nossa mente. Tá? Essa seria uma grande diferença, né? Instituições públicas financeiras, aqui até vou colocar as federais, elas executam a política de crédito do governo federal. Tá? E lembrando também que as instituições que são públicas, né? As instituições financeiras que são públicas, não federais, elas vão seguir as regras privadas para as instituições financeiras privadas. Então, isso daqui precisa também ficar bem claro para que a gente não caia em peguinha de prova. Lembrando novamente que toda vez que é a respeito de verificação se está sendo feito ou não, sempre se remetam ao Banco Central. Fixou diretrizes, regulamentação, lembre-se do Conselho Monetário Nacional. Tá? Caso ainda tenha restado alguma dúvida acerca desse tema, eu peço por gentileza para vocês deixarem nos comentários que eu tento respondê-los assim que possível e espero que tenha sido proveitosa essa aula, né, este vídeo. E eu ressalto aqui para vocês as referências, o site do Banco Central e as legislações, e no próximo vídeo a gente já vai iniciar propriamente agora especificando quais são os operadores. Então, a gente vai falar dos bancos e caixas econômicas, a parte 1, tá bom? Espero vocês, então, lá no próximo vídeo. Tchau, tchau! Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.